Meu nome é Wilson, sou pastor da Igreja Aliança Vista Verde, que fica na cidade de São José dos Campos, em São Paulo, e este é mais um Conheça Sua Bíblia. Nós temos realizado alguns vídeos para incentivar a leitura bíblica anual, e no dia, de acordo com o calendário de leitura bíblica anual, cada dia que for lançar um livro, a gente vai estar lançando um vídeo para incentivar a leitura e também para explicar um pouquinho o contexto desse livro. Então, se você precisa do calendário bíblico anual para você poder ler a Bíblia inteira em um ano, você vai encontrar aqui na descrição do nosso vídeo. E eu espero que esse vídeo possa te ajudar um pouco a compreender a leitura do livro que vamos tratar e te encorajar também nessa leitura. Hoje a gente vai ler o terceiro. Hoje começa a leitura do terceiro livro da Bíblia, o livro de Levítico, que no original é chamado de Vaikra, que significa chamou o Senhor. A gente lê logo nas primeiras palavras, em Levítico, capítulo 1, versículo 1, as seguintes palavras. Da tenda do encontro, o Senhor chamou Moisés e lhe ordenou. E aí o que vem na sequência do livro de Levítico são todas as ordens que Deus deu para Moisés. E é por isso que o livro, então, tem esse nome original, chamou o Senhor. O livro de Levítico ele é atribuído a Moisés, e se a gente está nós concordamos com essa atribuição, então estamos entendendo que este livro foi escrito aproximadamente 1400 anos antes de Cristo. E o que nos faz pensar que o livro de Levítico foi escrito por Moisés? A gente lê, por exemplo, em Levítico, capítulo 12, versículo 1. Essa é uma expressão que se repete pelo livro. Disse o Senhor a Moisés. A mesma coisa acontece no capítulo 18, versículo 1. Disse o Senhor a Moisés, e por diversas vezes essa expressão, disse o Senhor a Moisés, ela se repete no livro de Levítico, o que nos faz pensar que, nos dá a entender de que o que acontece no livro de Levítico, o que é narrado no livro de Levítico, são palavras que Deus deu a Moisés e que Moisés registrou de acordo com a ordem que Deus lhe deu. Ainda em Lucas capítulo 2, versículo 22, nós lemos as seguintes palavras: completando-se o tempo da purificação deles, de acordo com a lei de Moisés. O livro de Levítico, essa cerimônia de purificação, ela é descrita no livro de Levítico, e esse livro é chamado pelo evangelista Lucas como o livro de Moisés. Então a tradição aceita com muita tranquilidade o livro de Levítico como sendo escrito por Moisés. E quando você for ler esse livro está na nossa Bíblia com um propósito muito bem estabelecido. Quando nós lemos o livro de Levítico, nós somos chamados a compreender que esse livro está nos demonstrando, está nos instruindo que a forma de se relacionar com um Deus santo é de forma santa e fazendo parte de um povo santificado. Deixa eu te repetir isso para você entender. O livro de Levítico, ele está na Bíblia para nos demonstrar que existe uma forma de se relacionar com Deus Santo. A linguagem de relacionamento com Deus é santidade. E esse relacionamento de santidade, ele é desenvolvido dentro de um povo santificado. Nós temos um conceito um pouco equivocado de que santo é algo perfeito. E isso tem uma certa parte de verdade, porque santo e perfeito apenas Deus. Mas aquilo que é santificado por Deus não significa que foi aperfeiçoado, mas simplesmente que foi separado, tanto para o uso de Deus, quanto para também a glória de Deus. Então, quando a gente fala de um povo santificado, de pessoas santificadas, não estamos falando de pessoas perfeitas, mas de pessoas que foram dedicadas para Deus, separadas para a obra de Deus, que são cheias da presença de Deus. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. Mas para você aprender um pouco desse livro, então, ele se resumiria unicamente na palavra santidade, que vem do hebraico kadosh. Essas seriam algumas formas de compreendermos esse livro. E por falar em compreender, talvez fique mais fácil ainda quando você visualizar nesse livro a seguinte estrutura. Do capítulo 1 de Levítico ao capítulo 7, nós estamos lendo uma descrição de como Deus pede para ser cultuado por aquele povo, pelo povo dele, o povo judeu,
através do sacrifício. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7, vamos ver descrições e orientações sobre sacrifícios. E a gente precisa recordar que sacrifícios era uma maneira de que as pessoas daquele período, né, a gente está falando de 1400 antes de Jesus, era a forma como aquelas pessoas entendiam que o pecado tem um preço, o pecado tem um custo da vida. Então, toda vez que alguém pecava e oferecia um sacrifício a Deus, ela entendia que estava acontecendo uma morte por conta do seu pecado. E isso deve falar muito, muito forte no nosso coração, de entender que não existe essa fala que às vezes dizem: eu adoro Deus do meu jeito, eu cultuo a Deus do meu jeito. O livro de Levítico vai nos mostrar que Deus, a gente está falando do mesmo Deus, o Deus que criou todas as coisas, o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, não podemos adorá-lo, cultuá-lo, servi-lo, conviver com ele de qualquer jeito. É ele que estabelece a forma como ele quer ser conhecido e como nós devemos nos relacionar com ele. O livro de Levítico vai mostrar que isso foi muito prático para este povo que estava saindo do cativeiro do Egito e se tornando uma nação, tomando forma de uma nação que estava prestes a entrar em uma terra onde se desenvolveria. Então, do capítulo 1 ao capítulo 7 de Levítico, a gente vai ver uma regulamentação do sacrifício de uma forma de culto a Deus naquele período. Do capítulo 8 ao capítulo 10, nós vamos ver a orientação sobre o ministério sacerdotal, que faria naquele período uma intermediação entre Deus e os homens. Então, Deus escolhe alguns homens, que ele chama de sacerdotes, e esses sacerdotes vão fazer uma conexão, eles vão intermediar a relação entre Deus e o povo através dos serviços que eles ofereceriam na expressão de fé e religião. Do capítulo 11 ao capítulo 16 de Levítico, nós vamos ler uma orientação que Deus dá a Moisés e que deveria ser transmitida ao povo sobre o estilo de vida condizente ao relacionamento com Deus Santo. Então, do capítulo 11 ao capítulo 16, nós vamos ver que Deus diz que quando alguém deseja fazer parte do seu povo, tal pessoa deve viver condizente com a realidade de um povo que se chama por povo de Deus. Mais uma vez, alguém que afirma se relacionar com Deus, que quer conviver com Deus, que deseja ter Deus em sua vida, não pode viver de qualquer jeito, do jeito que bem entender. Quando nós desejamos um relacionamento com Deus, Deus também vai dizer como é que deve ser o nosso viver, como é que deve funcionar a nossa vida para que esse relacionamento funcione. Então, no livro de Levítico, para aquele povo específico de 1400 anos de Cristo, Deus estava demonstrando que ser parte do povo de Deus implica em um estilo de vida que é característica exclusiva de pessoas que fazem parte deste povo. Ainda quando a gente chega no capítulo 17 até o capítulo 27, nós vamos ver como é que esse código de santidade. E aqui a gente tem diversas descrições. O capítulo 17 vai falar sobre a finalidade do sangue, o papel do sangue de animais naquele estilo de culto e forma de se relacionar com Deus. O capítulo 18 vai falar sobre a santidade no sexo. Deus criou o sexo para que homem e mulher possam desfrutar dentro do casamento, um homem pertencendo a uma única mulher, a mulher pertencendo a um único homem. Então, quando alguém faz parte do povo de Deus, há uma regulamentação, há uma orientação para que o sexo seja desfrutado de uma maneira como Deus assim estabeleceu, assim preparou para deleite de homem e mulher dentro de uma aliança, dentro do casamento. Capítulo 19 a capítulo 20 vão falar de orientações éticas e não só apenas de uma orientação, mas de consequências por uma transgressão da ética, da moralidade. O capítulo 21 e 22 vão falar sobre regulamentação sacerdotal, como o sacerdote deveria atuar, e aí do capítulo 23 ao 26 a gente vai ler sobre o tempo para que é necessário que a pessoa tinha que ter, separar para retornar para o centro da vida. E aí então Deus vai estabelecer algumas festas que ajudavam as pessoas de tempos em tempos durante o ano
a relembrar de que elas não vivem para si mesmas, mas que elas foram criadas para um relacionamento íntimo, perfeito com Deus. Então, cada uma das festas, das cerimônias do judaísmo tinha esse princípio de fazer o coração voltar para o centro do propósito da vida, que é viver para Deus. E esse seria basicamente o resumo do livro de Levítico. Agora, quando você for ler o livro de Levítico, tanto quanto você iniciar a leitura e ao terminar a leitura, alguns desafios surgem para nós e deveria brilhar dentro do seu coração depois dessa leitura. O primeiro deles é que tem que ficar muito evidente para nós, ao lermos o livro de Levítico, de que santidade é a marca que diferencia o povo de Deus de todos os outros povos da terra. Inclusive, é o que nós lemos, por exemplo, em Levítico capítulo 10, versículo 10, que nos diz as seguintes palavras: Vocês têm que fazer separação entre o santo e o profano, entre o puro e o impuro. Ainda em Levítico, capítulo 22, versículos 32 e 33, nós lemos Deus falando: Não profanem o meu santo nome, eu serei reconhecido como santo pelos israelitas. Eu sou o Senhor que os santifico. Eu os tirei do Egito para ser o Deus de vocês. Eu sou o Senhor. Então, como havíamos falado, santidade, uma vida santa, consagrada, reservada, separada, dedicada a Deus é a forma de se relacionar com Deus. O livro de Levítico derruba esse argumento, esta falácia de que eu cultuo a Deus do meu jeito, eu sirvo a Deus do meu jeito, eu me relaciono com Deus do meu jeito. Não, tem um único jeito de se relacionar com Deus, que é através de santidade. Outra coisa importante quando a gente lê o livro de Levítico é entender que Deus liberta um povo para que esse povo viva de forma livre. Deixa eu repetir isso porque parece até contraditório, mas Deus liberta pessoas para que pessoas vivam como pessoas livres. Em Levítico, por exemplo, 26:13, nós lemos as palavras: Eu sou o Senhor, o Deus de vocês, que os tirou da terra do Egito, para quê? Detalhe no para quê de Levítico 26:13. Para que não mais fossem escravos deles. Quebrei as traves do jugo que os prendia e os fiz andar de cabeça erguida. Olha que fantástico isso. Deus liberta pessoas para que essas possam viver de cabeça erguida. A gente vai ler depois isso também sendo reverberado por Jesus, quando Jesus diz que se o Filho vos libertou, se o Filho te libertou, você é verdadeiramente livre. Quando você conhece a verdade te liberta. A Bíblia, de capa a capa, ela proclama libertação para aqueles que se relacionam com Deus. No relacionamento com Deus encontramos liberdade, a liberdade de uma vida oprimida pelo pecado, a liberdade de uma vida é, governada pelo eu, pelo egoísmo, pelo egocentrismo. O livro de Levítico vai nos mostrar isso, que aqueles que buscam um relacionamento com Deus são chamados para viver livres, não mais escravos de qualquer coisa que seja. Agora, talvez a lição mais importante do livro de Levítico é entender que, como a gente já falou em outros estudos, e você pode acompanhar essa série de estudos na descrição desse vídeo, a gente tem o link dos outros estudos que fizemos, mas o livro de Levítico ele vai falar do ofício sacerdotal e dos sacrifícios que eram feitos para cultuar a Deus, e a gente já viu em outro estudo que tanto os sacrifícios quanto a figura do sacerdote eram apenas uma sombra do que haveria de vir. A gente lê isso no livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, por exemplo, de que a lei, os sacrifícios, o tabernáculo, o ofício sacerdotal, são apenas sombras do que haveria de vir. E o que haveria de vir? O que haveria de vir é a pessoa e obra de Jesus. Quando a gente chega no Novo Testamento, nós aprendemos que Jesus é ao mesmo tempo o sumo sacerdote que intercede por nós a Deus, junto a Deus. Então, na pessoa de Jesus, nós temos ele, Jesus, como um sacerdote que faz esse intermédio da nossa relação, tanto que o próprio Jesus disse em João capítulo 14, versículo 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai a não ser por mim.
A nossa forma de se relacionar com Deus hoje é através da pessoa e obra de Jesus. Jesus é a, aquele que nos reconcilia, nos reconecta com Deus, e apenas através de Jesus podemos nos reconciliar e nos relacionarmos com Deus. Por isso que Jesus é apontado no Novo Testamento como o nosso sumo sacerdote, que intercede por nós junto a Deus. E ainda, Jesus ele não é apenas nosso sumo sacerdote, como ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quando Jesus morre na cruz pelos nossos pecados, e nós reconhecemos que foi os nossos pecados a causa da morte de Jesus. Quando nos arrependemos e entregamos nossa vida para Jesus, para que Ele seja o nosso Senhor e nosso Salvador, o sangue de Jesus nos santifica, ou seja, nos separa para Deus, nos prepara para Deus, perdoa os nossos pecados e nos limpa para que possamos ter um relacionamento perfeito com Deus. Inclusive, a gente lê isso em 1 João, capítulo 1, versículo 9, que se confessarmos nossos pecados, Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus não apenas conquistou para nós perdão, mas também purificação, como a gente tem lido tão exaustivamente no livro de Levítico. E o sangue de Jesus ele faz com que nossos pecados sejam completamente eliminados, apagados diante de Deus, para que possamos viver livres da contaminação do pecado. Porque é isso que diz Levítico, capítulo 18, versículo 30. Obedeçam aos meus preceitos e não pratiquem os costumes repugnantes praticados antes de vocês, nem se contaminem com eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Graças à morte e sacrifício de Jesus na cruz, nós fomos purificados. E quando entregamos nossa vida para Jesus, nós temos acesso a Deus para um relacionamento perfeito com o nosso Criador Santo. Esse é mais um Conheça a Sua Bíblia. Eu espero que você tenha gostado. Se você chegou até aqui, obrigado por isso. E eu peço que você, por favor, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo e compartilhe com um amigo que precisa conhecer um pouquinho mais do livro de Levítico, talvez não entenda, ou talvez até que precisa ser estimulado a ler esse livro para conhecer um pouco mais sobre a forma de se relacionar com Deus. Conhecendo a sua Bíblia, você vai conhecer o quanto Deus te ama e o quanto Ele se importa com você. Eu vejo você no próximo vídeo. Um grande abraço. Que Jesus te abençoe. Tchau.